Vamos então começar a mensagem de hoje. Vamos abençoados a mais um corte. E vamos começar a mensagem de hoje em oração. Vamos aí tirar um período de 2 horas de joelho com a boca no pó? Vamos lá? Para Deus abençoar? Que isso, André? Você ficou maluco? Em graça não é assim não, André. Tu esqueceu, é verdade. Mas não é assim que o sistema ensina e prega? Ou seja, tudo está nas mãos dos homens, né? Vamos orar, vamos cair de boca no pó em 2 horas, 3 horas, até o joelho não aguentar mais, ficar cheio de bolha, para ver se Deus vai abençoar. Ou só assim Deus abençoa, né? Então, abençoado, aí Deus fica lá em cima, roendo a unha, esperando que a gente faça tudo certinho, porque senão ele vai ficar sozinho e a gente vai tudo ir para o inferno. Olha só como é que é o ensinamento do sistema religioso. É assim que eles ensinam. Então, eu me lembro, a primeira vez que eu fui ao encontro em graça, foi aqui no Rio de Janeiro, na primeira igreja batista, Jardim América, no Rio de Janeiro aqui. E aquela igreja na época estava sendo iluminada, estavam rompendo com a convenção batista e estavam sendo o pastor presidente na época, o vice-presidente. E foi uma das primeiras em graça aqui no Brasil, isso por volta de 2001, 2002, assim, não tenho muito assim recordação, não, mas acho que foi em 2001. Então nós estávamos ali, então no começo, quando eu cheguei, eu fui convidado, para tu ver, né, nós somos convidados. Eu fui convidado e lá na hora cantávamos vários louvores bonitos, sabe? E os irmãos se agitavam num banco, tremendo assim, uma liberdade, né, cantando, outros assobiando, alguns dançando. Parecia uma festa, abençoado. Interessante isso. E aí saiu lá no meio do povo, né, o senhor Hélio, hoje já é um senhor de idade, um jovem naquela época franzino, que deveria ter ali no máximo ali uns 28 anos, no máximo. E quando ele pegou o microfone, ele se transformou no pastor. Olha só que coisa incrível, né? E disse assim mesmo. Ele disse assim mesmo, abençoado. Olha, antigamente eu iria mentir para vocês, mas hoje eu não preciso mais disso. Hoje eu sou sincero com a amada de Jesus Cristo. Quando eu estava no sistema religioso, eu iria dizer, irmãos, passei a madrugada inteira orando pela igreja. E hoje isso aqui está uma bênção. E seria uma mentira minha. Ele falou isso. Olha que coisa. Porque eu, abençoado, tenho sono pesado. Pergunta a minha esposa, ele até falou isso. Pergunta para minha esposa. Eu ronco que é uma maravilha. E eu iria enganar vocês, dizendo que passei a madrugada orando. E hoje eu não preciso mais disso. Eu durmo e ronco a noite toda. E de manhã, ao abrir os meus olhos, eu digo, vocês são todos abençoados. Abençoados, isso é a sinceridade que a graça nos traz. Não precisamos mais nos exibir dizendo que somos santos, que ficamos fazendo isso, que ficamos fazendo aquilo. Nós somos santos não por sacrifícios, não por obras, mas somos santos porque o sacrifício de Cristo nos tornou santos irrepreensíveis. E nós aceitamos e entramos no repouso das obras de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré fez o que você, se tentasse fazer, não iria conseguir. Porque só teve um Jesus de Nazaré. Não teve vários Jesus de Nazaré. Nem vai ter. Só que hoje eles imitam a Jesus de Nazaré. Nem cruz mais tem para eles, né? Porque se tivesse ainda, poderia até ser, né? Claro que eu estou brincando. Eu estou levando para uma sátira. Bom, e a minha oração é que todos venham ao pleno conhecimento desta mensagem que ouviremos. Que o Senhor consiga, através de mim, transmitir com sinceridade e honestidade a palavra que tu me deste, Senhor. Que eu consiga transmitir essa mensagem à tua amada. Meus amados irmãos, vamos então começar lendo o primeiro texto dessa mensagem, que se encontra em Romanos capítulo 9,
versículo 28, que diz assim, olha, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, há um mistério aí revelado, quem sabe, sabe, eu não vou entrar nesse sentido, tá? Aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, há uma outra versão também, uma versão da língua espanhola, que diz assim, olha, assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá por segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar aos que lhe esperam. O tema que eu tenho para apresentar, amada do Senhor, hoje, tem a ver diretamente com a nossa vida com Cristo e a sua segunda aparição. Mas primeiro, nós precisamos nessa mensagem traçar 2 parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é, não vamos falar como o sistema religioso fala. Porque o sistema religioso aponta que a volta de Cristo acontecerá em um dia e levará aqueles que não xingam palavrão, levará aqueles que não ultrapassam o sinal vermelho, levará aqueles que pertencem ao rol de membros das igrejas deles lá de parede, que só levará aquele que é assíduo nos seus cultos de domingo a domingo, levará aqueles que oram mais vezes, levará aqueles que jejuam mais vezes. É isso que eles pregam. Eu não vou tratar da segunda volta de Cristo conforme segundo o sistema religioso. E o segundo parâmetro que precisamos traçar aqui nessa mensagem é que também não vamos usar qualquer tipo de data, tá bom, abençoado? Não vamos usar, porque entendemos que as datas, tá, não podemos levar em consideração quando apontamos para o mundo espiritual. Porque no mundo espiritual não há hora, no mundo espiritual não há dia, não há segundo, não há meses nem ano. No mundo espiritual só há uma coisa, o já. No mundo espiritual só há o já. Por isso que o Deus, nosso Deus, é o Deus do já. Por isso que aí está também muitas brigas em torno disso aí, né? Em torno da data da volta de Cristo. Há aqueles que brigam dizendo que o nascimento de Cristo foi em outubro, outros dizem que foi em março, já ouvi em fevereiro, e outros, num consenso parece mundial, acreditam que o nascimento foi em dezembro. Mas para nós que somos espirituais, esta data, abençoada, está no mundo espiritual. A data do nascimento de Cristo está no mundo espiritual. É agora, é o já. Por isso que Jesus Cristo morreu, né, foi crucificado antes da fundação do mundo. E o que adianta saber que Jesus Cristo voltou no ano 70? O que adianta saber disso? Se o que a gente viu de lá para cá foi um sistema religioso tomar posse do mundo e transformar isso tudo em uma tremenda hipocrisia. O que adianta eu achar que foi em 70? Agora, abençoados, a volta de Cristo se dá por evidências. Essa é a maior prova de que ele está na sua segunda aparição. E quando eu olho para vocês, eu não posso ter outra visão e dizer que ele já veio. Então, abençoados, o primeiro texto que eu li nessa mensagem nos dá excelentes dicas da segunda vinda. E diz que ele aparecerá em uma segunda aparição. Outra coisa bastante interessante, abençoado, eu quero que vocês prestem atenção, é que na Bíblia, quando você lê algo sobre o futuro, esse futuro sempre será futuro. Por quê? Porque está escrito. Estão entendendo? Certo? Por exemplo, quem escreveu lá atrás, que disse que um dia um menino ia nascer, e esse menino seria conhecido ao mundo como Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, se nós lermos este texto lá de Isaías, ele sempre estará no futuro. Certo? Mas a verdade é que esse verso já se cumpriu. Sim ou não? Então nós temos que entender que quase toda a Bíblia se cumpriu. Suas profecias, suas eras, seus tempos.
Então, o texto, desse texto que eu li em Hebreus, aponta para uma segunda vinda de Cristo que iria se consumar no futuro. E o futuro é agora. E se formos ler esse mesmo texto daqui a 1 milhão de anos, ele vai continuar escrito que Jesus um dia iria vir. Porém, neste período em que nós vivemos, está claro, isso está claro, já aconteceu. Então, esse tempo da segunda aparição aconteceu, ok? É notícia já passada por nós. Ainda mais quando eu olho para vocês, eu tenho essa certeza. Mas se diz que há outra aparição, é porque também houve a primeira aparição. Houve uma primeira aparição. E todos aqui, eu acredito que estão acompanhando essa mensagem, entendem, estão cientes da primeira aparição, certo? A primeira aparição foi Jesus de Nazaré, Deus vestido de carne. E um dos textos que eu li, diz que ele, na segunda aparição, aparecerá sem relação com o pecado. E na outra versão diz que ele virá para não é para tirar pecado. Por quê? Porque entendemos que ele já tirou o pecado na sua primeira aparição, certo? E Hebreus capítulo 9, se vocês forem ler no verso anterior aí, vai afirmar para vocês que ele tirou o pecado do mundo na primeira aparição. E essa relação sem o pecado do texto, que vocês estão vendo aí, tá? Tem a ver com a pregação que nós pregamos. E que através desta pregação, através desta trombeta, se possa assim dizer, ele iria anunciar ao mundo que o mundo hoje está sem pecado. Está parecendo com a pregação nossa, a nossa pregação. Ou melhor, de alguns, né? Todos que pregam graça hoje. Os que pregam graça hoje dizem o quê? Não há mais pecado no mundo, não é assim? Isso uniformemente cremos. Se não a segunda aparição de Cristo, ok? Vocês estão pegando o corte aí? Estão pegando o corte? E diz o texto de Hebreus, e eu quero deixar aí, diz que essa pregação salvaria aqueles que estavam esperando por ele. Abençoados, mas quem está esperando por ele? Todos estão esperando por ele. O sistema religioso, por exemplo, está esperando por ele, sim ou não? O sistema não está esperando por ele, porém, tem sempre um porém. Isso, abençoado, a volta, a segunda aparição de Cristo, isso só aconteceria sem relação com o pecado. E quem é o povo que não tem mais relação com o pecado? Somos nós. E esse é o âmago dessa mensagem. Pois essa evidência da volta de Cristo, da aparição, da segunda aparição de Cristo, seria sem relação com o pecado. Teria que estar sendo pregado uma pregação que não leva à condenação e morte, e sim à vida em relação com o pecado. Por isso que nós aqui da Graça Pura não vamos colocar datas. Nós aqui não estamos presos à data. Respeitamos os amados que com muito estudo e esforço pregam a volta de Cristo no ano 70. Eu fico admirado. Eu acho que são deveras inteligentes. Que seja. Mas no mundo espiritual, não. E se nós formos pegar a história de 70 para cá, abençoados, o mundo conheceu foi o pecado, através da religião do seu sistema. Estavam aí, deitando e rolando desde o ano 70. Estava aí o sistema religioso. Não teve nenhuma evidência de salvação durante o ano 70 até os dias de hoje. Ainda não tinha. Víamos só o homem se afundando em mentiras, em trapaças e orgulho. E o mundo foi se afundando também, juntamente com o sistema religioso. E isso não é evidência da segunda aparição de Cristo. Por isso também, não vamos ficar olhando para o alto, como faz o sistema, esperando vir na nuvem um cavaleiro e um cavalo branco, descendo pelos montes. Eu até acho essa visão bonita, tá?
Não importa. Respeitamos também aqueles que pensam assim, porém a vinda de Cristo, a segunda aparição de Cristo, só seria possível com sinais evidentes e contundentes. E hoje temos sinais evidentes e contundentes da vida de Cristo, da sua segunda aparição. Sim ou não? Por que, André? Porque hoje a nossa pregação está salvando vidas. A nossa pregação está salvando casamentos. Estão salvando homens e mulheres perdidas, não por atos errados, mas perdidos dentro da religião, indo para o inferno de consciência. Uma religião que mais contamina do que sara. Agora aqui tem salvação, porque Cristo está em nós. E a prova disso é que não estamos mais em pecado, porque Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, tirou o pecado do mundo em um só dia. E tudo isso teve um começo, abençoados. A nossa pregação teve um começo. A nossa pregação sem relação com o pecado que nos salvaria teve um começo. E nós só começaríamos a entender a segunda aparição quando nos saltou aos olhos esse verso de Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diz: Que diremos, pois? Que pois diremos? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Porque os que morremos ao pecado, como viveremos ainda nele? Esse texto aí está claro. Tem alguém com dúvida? Paulo está aí concluindo um raciocínio. Se vocês pegar Romanos capítulo 5, vocês vão entender que Paulo está terminando um raciocínio. Paulo está concluindo. Porque Paulo, quando escrevia, é interessante que ele mesmo fazia as perguntas para ele mesmo. Claro, porque ele sabia, Paulo sabia que as suas coisas iriam suscitar dúvidas em sua pregação. Então Paulo está dizendo, então teremos que pecar mais para que haja abundância da graça? Claro que não. De modo nenhum. Jamais. Sabe por quê? Porque se estamos mortos ao pecado, os que morremos ao pecado, como viveremos ainda nele? Por isso a diferença, porque no sistema religioso se está esperando a aparição de Cristo, porque ele disse que iria vir sem pecado no mundo. Porém, lá no sistema, eles não quiseram ouvir Paulo, estão aí perdidos. Mas nós, os salvos pela pregação, estamos o quê? Reinando em vida. Alguém aí já viu algum morto pecar? Eu nunca vi. Da mesma maneira estamos nós. O texto afirma que estamos mortos. Agora, se eles lá querem ressuscitar o pecado, o problema é deles. Nós vamos continuar seguindo. Logo, neste texto, entendemos que começa a segunda aparição de Cristo. Por quê? Porque ele disse que viria quando? Sem a aparência do pecado. Vocês lembram quando Jesus estava em sua primeira aparição em Jesus de Nazaré? Ele veio cumprir a lei, certo? Jesus de Nazaré não veio abrogar a lei. Por isso que ele se metia em obras. Jesus de Nazaré se metia em obras, como jejuns, batismos, ceias, porque era necessário. Porque essa primeira aparição dele viria com relação ao pecado. Era necessário fazer algo. Era preciso endireitar as veredas. Era preciso refazer esta comunhão. E a comunhão tinha se acabado por conta do pecado. E o que Jesus de Nazaré veio fazer? Tirar o pecado do mundo. E tudo que Jesus fazia, Jesus de Nazaré fazia, tudo estava relacionado ao pecado. Foi assim a pregação de Jesus de Nazaré. Se vocês pegarem os livros históricos que estão aí, você vai entender que as pregações de Jesus de Nazaré tinham a ver tudo com o pecado. Esse era o ministério de Jesus de Nazaré. Mas na sua segunda aparição, também seria assim, através de um ministério. E hoje o Senhor nos tirou destes ministérios lá emparedados, estas organizações religiosas, e nos convenceu também através da pregação, que estamos sem pecado.
Da mesma maneira que Jesus de Nazaré tinha um ministério e que era para dizer que o pecado estava chegando ao fim, nós hoje participamos deste mesmo ministério em Cristo Jesus ressuscitado e estamos dizendo que o mundo está sem pecado. E que hoje, cada um que exerça o seu ministério em Cristo. Por isso que eu olho para vocês, olha, abençoados, quando eu olho para vocês, eu olho com o maior respeito. Eu vejo Cristo andantes. Está aí. Essa é a maior manifestação da segunda aparição de Cristo. Mais de 14 milhões de joelhos que não se dobram mais a nenhuma entidade chamada igreja, a nenhuma entidade chamada pastor, bispo ou mesmo reverendo. Estamos vivendo no mundo hoje o maior êxodo da história da humanidade. Milhões de pessoas estão saindo das igrejas de paredes e indo para viver a segunda aparição de Cristo. Agora, essa aparição tem muitas evidências. E uma delas é saber que a lei foi cumprida. Por que é necessário você saber que a lei foi cumprida? Vamos ver. Romanos, capítulo 7, verso 6. Que diz: mas agora estamos livres da lei. Abençoado querido, você está livre da lei. Por quê? Por estarmos mortos para aquilo que estávamos retidos. Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Foi para isso. Vejam, queridos, esse verso, esse belo verso, evidencia a segunda aparição de Cristo. O sistema religioso não sabe disso. Ele não sabe que você está livre, irmão. Eles não sabem que a única coisa que podia te condenar, a única coisa que podia te botar na parede e perder a comunhão com Deus, era a lei de Deus anunciada através de Moisés. Por isso que no verso mais abaixo, se vocês forem ler Romanos capítulo 7, no versículo 7, vocês vão entender. Paulo diz assim, olha, eu não conheceria a concupiscência se não fosse a lei. Porque ela dizia, não mates, e eu mato. Ela dizia, não cobice, e eu cobiçava. Então eu não conheceria o pecado se a lei não estivesse escrita. E outra coisa, alguém aí já viu uma pessoa morta ser condenada? Abençoado, você está morto para a lei também. E isso é uma evidência da segunda aparição de Cristo. Sim ou não? Vamos a mais uma evidência da aparição da segunda aparição, a evidência da segunda aparição dessa nossa pregação? Romanos capítulo 8, versículo 2. Que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrará? Um dia vai me livrar? Não, está no passado. Me livrou da lei do pecado e da morte. Você está livre da lei do pecado e da morte. Olha só que maravilha. Em outras palavras, nós, ao morrermos ao pecado, e assim ficamos o quê? Livres da lei, livres do pecado, livres da morte. Aí, quando nós despertamos para essa mensagem que a gente ouve, isso ilumina a nossa visão. Não foi assim que quando nós fomos alcançados por Deus, alcançados por Cristo? Porque isso despertou em nós outra mentalidade. Uma mentalidade sem relação com o pecado. Hoje você tem ou não tem essa mentalidade sem relação com o pecado? Claro que você tem. E a mentalidade sem relação ao pecado é uma das maiores evidências da segunda aparição de Cristo. Agora preste muita atenção no que eu vou falar. Preste muita atenção no que eu vou falar, abençoado. Pare tudo que você estiver fazendo. Preste atenção. É muito importante essa parte.
Na primeira aparição de Cristo, que foi em Jesus de Nazaré, a primeira aparição que foi em Jesus de Nazaré, o texto diz que Jesus crescia em graça e em sabedoria, não é verdade? Até ele descobrir quem era, certo? Jesus ia crescendo, ia desenvolvendo. Tanto que eu já falei numa mensagem que há um mistério grande entre Jesus dos 18 aos 30 anos. Ou dos 12 aos 30, acho que é dos 12 aos 30. Há um mistério aí, não foi revelado. Então, na primeira aparição, foi evidenciado por isto, que Jesus de Nazaré crescia na graça e no conhecimento. E na segunda aparição, André? Também. Estão pegando aí, abençoado? Vocês entenderam? Ei, abençoado, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Na primeira aparição, Jesus ia crescendo em graça e em conhecimento. E a segunda aparição, André? Como seria a segunda aparição de Cristo? Jesus ia crescendo em graça e em conhecimento. Aí você já sacou? Aí você faz essa pergunta para mim. André, isso está se parecendo comigo. Quem está crescendo hoje em graça e conhecimento sou eu. Então, a ti te fostes revelado, entendeu, cristandante? Vocês estão entendendo? Quem hoje cresce em graça e conhecimento, igual a Jesus de Nazaré, é eu e você. Então por isso que nós da graça pura, nós estamos sempre falando, abençoados, vamos crescer em graça e conhecimento, em graça e conhecimento, em graça e conhecimento. Porque essa é uma das evidências da segunda aparição de Cristo. Está aí estampado em nossos rostos. Está aí estampado no teu rosto, abençoado. Ah, abençoado, e quando a tua ficha cair, ninguém mais te segura. Segura o irmão aí. Não vai segurar. Agora você já pensou uma coisa? Pensa comigo aqui, olha. Pensa comigo. Se todo mundo que vivesse hoje nesse mundo, essa ficha caísse, imagina o mundo todos se descobrindo Cristo. O mundo iria mudar? Sim ou não? Claro que sim. Abençoados, por 2000 anos, ninguém ousou em falar assim sobre a face da terra. Muito menos em 70 depois de Cristo. Ninguém ousou falar assim. Tudo tinha relação com o pecado. Está aí a religião até hoje que se apossou disso. Ninguém havia podido trazer uma pregação sem relação com o pecado. Todas as pregações, tudo tinha a ver com relação ao pecado. Uma missa tem relação com o pecado, um culto tem uma relação com o pecado, um batismo tem relação com o pecado, uma ceia tem relação com o pecado, um chamamento ao arrependimento tem relação com o pecado. O único que por 2000 anos, depois da morte e ressurreição de Cristo, que trouxe a primeira pregação, depois de Paulo, naturalmente, sem relação com o pecado, foi Cristo. André, e onde está Cristo? Eu te convido você a olhar no espelho. Aqui na Graça Pura, nós somente lembramos da sua posição espiritual. Agora, cabe a ti tomar posse. Abençoados, amanhã continuaremos essa mensagem trazendo mais evidências da segunda aparição de Cristo, na segunda parte desta mensagem. Ok? Não percam. Graça e paz. E até a próxima mensagem. Descontamine-se. Graça pura.